Abra a Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 7. E logo na mensagem, iremos lá para Gênesis capítulo 6. Primeiro Hebreus 11, verso 7. Hebreus 11, verso 7. Hebreus 11, verso 7. E aí, durante a mensagem, irei pedir para que os irmãos deixem aberto em Gênesis capítulo 6. Hebreus 11, verso 7 é o nosso texto base da mensagem de hoje, com o tema A Arca da Salvação. Louvado seja Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Senhor nosso Deus, mais uma vez oramos ao Senhor, agradecendo, Pai, por essa oportunidade que nos concedeu, desse fôlego de vida, para estarmos aqui na Tua casa, adorar e exaltar ao Senhor, crendo que o Senhor recebeu no Teu trono, Pai, com um cheiro suave e agradável, cada louvor aqui levantado ao Senhor com incenso agradável ao Senhor, ó Pai. Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, que não venha eu falar nada de mim mesmo, mas o Senhor fale comigo, fale com a Tua igreja nesta noite, ó Pai, fale para com aqueles que estão nos assistindo, Senhor Deus, participando deste culto conosco, ó Pai, porque só o Senhor tem, Senhor Deus, palavra de vida eterna para nos trazer e nos alimentar, para nos conduzir para o céu glorioso do Senhor. Nós te agradecemos e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hebreus capítulo... Amém. As palavras exaltando o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 11, essa carta aos Hebreus, o escritor, neste capítulo, ele vem trazer algo muito interessante para quem é leitor da palavra, quem medita na palavra do Senhor, em quem está com falta de fé. Leia Hebreus 11 todo, que você vai ver a sua fé sendo renovada. Porque nesse capítulo de Hebreus, capítulo 11, ele traz alguns personagens bíblicos que viveram pela fé em Deus e vivenciaram uma experiência sobrenatural e esplêndida, onde foram um canal de bênçãos do Eterno nessa terra. E também ali, eles, não só eles, mas a família deles, as nações ao redor, também vivenciaram este momento através da fé destes homens de Deus. E no versículo 7 em específico, o escritor vem falar de Noé, um homem que era justo, que era irrepreensível e que andava com Deus. Eita, microfone, deu microfonia. Aí não. Olha só, justo porque ele vivia de acordo com os padrões divinos, ou seja, ele vivia de acordo com a palavra de Deus. A palavra, a escritura, não tinha na época de Noé. Antes era verbalmente falando de geração em geração o que Deus fez em gerações passadas e passava para os seus filhos e assim por diante. Noé, a cada história que escutava de seus pais, seus antepassados, ele guardava em seu coração e praticava, porque conhecia o Deus de seus pais. Então ele era justo porque vivia de acordo com os ensinamentos que seus pais o ensinavam. Noé, ele era o 10º de Noé. Noé era o 10º de Adão, perdão, 10º de Adão. Porque ele veio de Lameque. E de Adão, 7 em diante, as pessoas passavam a invocar o nome do Senhor. Da geração de Caim, não tinha quem invocasse o nome do Senhor. Era tudo pagão. Idolatrava outros deuses. Não adoravam o Deus verdadeiro. Da geração de 7 em diante, da onde veio Noé mais para frente, era uma geração piedosa. Uma geração que adorava o Senhor. Uma geração que praticava os desígnios do Senhor, que o Deus Todo-Poderoso passou para os seus pais, Adão e Eva, os pais das gerações futuras. Sendo assim, essa geração de Noé, Noé em específico, foi o único de toda essa geração futura que guardou a palavra do Senhor. Por isso fala na palavra que Noé era um homem justo, porque vivia de acordo com
com os padrões do Senhor nosso Deus. Ele era irrepreensível, porque ele não praticava atos de corrupção moral. Ele não se desviava da palavra de Deus. Ele era um homem que andava justo, andava correto perante os homens e perante Deus. Tanto que ele era um sacerdote da casa, intercedia pelos seus filhos, e era uma pessoa que, pode ter certeza, que quando o pecado batia na porta, ele já saía correndo do pecado. Ele não ia de encontro ao desejo da sua carne. Ele se afastava desses desejos. Então Noé era um homem irrepreensível. Noé também ele andava com Deus, ou seja, todos os dias, de toda aquela geração, olha só, de toda aquela geração antigamente, só Noé era justo, era irrepreensível e andava com Deus. Ele andava com Deus como assim, pastor? Ele tinha um relacionamento com Deus todos os dias. Andar com Deus é você orar e falar com Ele todos os dias. Não pedindo coisas, mas o adorando, o exaltando e bendizendo o teu santo nome. A intimidade com Deus é dessa maneira. A gente tem que engrandecer o Senhor em todo momento, buscar uma intimidade e obedecer a Ele em todo momento. Temos que entender que nós somos criatura e Ele é o Criador, e como criatura nós fomos feitos para o adorar, para ter uma intimidade com Ele. E Noé entendeu o recado. Noé foi o único, repito, daquela geração dele, que andava justo, irrepreensível e andava com Deus. Olha que coisa, em milhões talvez de pessoas naquela época, não sabemos exatamente o censo demográfico daquela época, mas em milhões de pessoas, só um era justo, irrepreensível e andava com Deus. E por conta de Noé, a sua família não pereceu. Por conta de Noé, as esposas de seus filhos não pereceram. Por causa de um homem justo naquela terra. Por causa de você na sua família, Deus pode agir na sua família. Por causa de você, na congregação que você está, a sua congregação pode encher do poder de Deus. Por causa da sua oração, por causa da sua intimidade com Deus, por causa da sua forma de andar justo e irrepreensível perante Deus. Então, através de um homem, uma família foi salva. E através de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a humanidade que crê nele, é possível a salvação. É muito lindo essa história de Noé. Tanto que ele é uma das histórias da Bíblia que mais marcam a gente. José do Egito é outra, Moisés é outra, Daniel é outra. São histórias que marcaram a gente por conta da fé desses homens. Por conta da transformação que através deles, uma nação, uma família foi ali, sentiu a graça de Deus. O nome Noé significa descanso ou consolo. Por quê, pastor? Porque este nome reflete a esperança de que Noé traria alívio às dificuldades causadas pelo pecado naquela época e pela maldição que já tinha sobre a terra por conta de Adão e Eva. Lameque, quando gerou ali Noé com a sua esposa, ele dá um nome assim: olha, você vai chamar Noé, viu, meu filho? Porque em você nós temos esperança que Deus vai agir nessa terra. Você será o consolo, você será o descanso dessa terra que tanto estava querendo, porque a humanidade já entrou em corrupção moral. A humanidade, meu filho Noé estava bebezinho, estou imaginando aqui. A humanidade, meu filho Noé, já se perdeu, não segue mais o caminho do nosso Deus. Então, Noé, através de você, creio eu, é uma palavra profética para você, meu filho, que através de você, essa terra será purificada pelo nosso Deus. E trará uma nova chance para a humanidade, o nosso Deus. E com essa palavra profética, nasce Noé. Noé vem crescendo em sabedoria, em conhecimento, em intimidade com Deus. E assim sendo, Deus, num certo momento da humanidade, a humanidade começa a se perverter seriamente. Aonde se mistura homens com homens, mulheres com mulheres, ou coisas que Deus não se agrada. Aonde pai faz coisa com filhos, mãe com filhos, e por aí vai, aspira-se incesto. Aonde até com animais é feito sexo. Naquela época, é o que está acontecendo hoje também. E Jesus ele avisa que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias antes da sua vinda, precedendo a sua vinda. Hoje, olha, quando a gente olha para fora, quanta coisa horrível estamos vendo neste mundo. Até no meio cristão, quantas coisas erradas estamos vendo. É verdade. Jesus ele está voltando, e naquela época Noé avisava que o dilúvio viria, mas ninguém acreditava. Verdade, papai. Na época de hoje, antes da vinda de Cristo, estamos anunciando: olha, Jesus vem, mas ninguém acredita. Verdade. Jesus é o único caminho, ninguém acredita. Noé, imagina eu pregando lá: olha, estou construindo um barcão aqui que Deus mandou,
para poder salvar a humanidade. Ah, mas você está louco, Noé. Hoje a gente prega, Jesus é o único caminho. Ninguém acredita que Ele é o caminho. Jesus é a salvação. Ninguém acredita que Ele é a salvação. Então Noé, pela fé, ele ouviu a voz de Deus. Imagina, Deus chegar perto de você, irmão Paulinho. Se pega o Paulinho aqui de exemplo, né? Já pensei, irmão Paulinho, falou, irmão Paulinho, olha, a humanidade está terrível, irmão Paulinho. Eu estou desgostoso da humanidade. E eu quero que o Senhor constrói para mim uma arca bem grandona. De metros e metros de comprimento, de altura, de largura, irmão Paulinho. Você tem fé, irmão Paulinho? Tem fé. Se o Senhor mandou, eu vou fazer. É assim que foi Noé. Noé, pela fé, não questionou a Deus. Ele nem tinha 12, imagino eu, para poder construir uma arca, talento para construir uma arca. Mas ele foi na fé. Aqui fala, Hebreus 11:7. Pela fé, Noé fez isso. Então Deus ordenou Noé. O ser humano que eu criei está desgostoso. Eu não quero mais, não. Cansei do ser humano. Só que Noé, você me agrada. A sua oração me agrada. A sua intimidade comigo me agrada. O seu jeito para com seus filhos, para com sua família, para com seu próximo me agrada. Noé, em você eu vejo esperança na humanidade, Noé. Noé, em você eu vou fazer uma nova aliança, Noé. Então, Noé, faz o seguinte, me alegra o meu coração, constrói uma arca para mim, para que você, a sua família, as mulheres dos seus filhos possam entrar. Mas não é só vocês não, Noé. Os animais também. Noé nem questionou, né? Mas imagina, irmão Paulinho, eu lá, ai Deus, como assim animais? Já é difícil construir uma arca grande, mas agora só pede animais para entrar? Como que eu vou trazer animais para dentro da arca? Animais, eu nem sou adestrador de animais, como é que vai entrar animal na arca? Noé nem questionou a Deus, porque ele tinha fé. Hebreus 11:7. Quando a gente tem fé no nosso Deus, a gente não questiona as suas ordens. É verdade, Deus. Quando a gente tem fé no nosso Deus, a gente segue a sua palavra verdadeiramente. Quando a gente tem fé no nosso Deus, passamos por dificuldades, nós sabemos que Ele está conosco. Quando a gente tem fé no nosso Deus, nós passamos por problemas, situações, mas sabemos que Ele já nos garantiu vitória em Jesus Cristo. Então, pela fé, nós movemos montanhas. Noé, ele teve uma fé que agradou ao Senhor. Vai lá em Gênesis, lá. Vamos lá para Gênesis, vamos lá. Vamos para a historinha do nosso Noé. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Olha só. O mundo jazia no pecado. Um pecado que desagradou ao Senhor, que manchou, sujou e fedeu nas narinas do nosso Deus. E hoje estamos vivendo da mesma maneira e sabemos que na grande tribulação, aqueles que ficarem sofrerão a ira do Senhor. Ira essa que serão para aqueles que cremos nós, pentecostais, deste ministério e alguns assembleianos, e Deus amor também, alguns também acreditam nessa teologia, que nós, a igreja, iremos partir para o céu antes da grande tribulação. Há uma outra linha que não acredita, mas nós acreditamos sim que vamos partir antes do anticristo começar a governar aqui. Mas o detalhe é, o mundo que estamos vivendo já está como no mundo de Noé. Naquela época até pior. Porque no carnaval a gente vê tanta coisa estranha acontecendo naquele carnaval, fazendo chacorrices, né, com a imagem do nosso Jesus. A gente vê isso acontecendo lá. Antes não faziam isso, agora fazem a bel prazer. Na faculdade, veste um transexual lá de Jesus Cristo e começa a fazer striptease numa árvore lá. Olha como está o nível da humanidade em referência ao nosso Deus. Não tem mais obediência, não tem mais temor, não tem mais intimidade com Deus. Está um ser humano perverso. O ser humano não quer mais saber de Deus, quer saber das coisas da terra, mas do céu não quer mais. Meu Deus. Aí nessa época de hoje está como na época de Noé, quando os homens começaram a multiplicar-se, verso 1, capítulo 6, sobre a terra, e aí lhe nasceram filhas. Só que aqui quando fala de filhos de Deus, verso 2, fala da geração de Sete, que é uma geração piedosa, que eu falei para vocês, uma geração que veio Noé, veio Lameque antes, veio Noé, e assim é uma geração que invocava o nome do Senhor. De todos os milhões de pessoas naquela época, só essa geração de Sete que adorava a Deus. E aí de geração em geração continuaram com o progresso de adorar ao Senhor. Então esses filhos de Deus aqui mencionados são a geração de Sete. Assim sendo esses filhos de Deus,
se misturaram com as filhas dos homens, que eram formosos. Filhas dos homens essas, que era quem? A geração de Caim. Porque a geração de Caim se perverteu. Não quis adorar a Deus. Não quis seguir o caminho de Deus. Idolatrando a outros deuses. Sendo assim, se misturavam. E Deus, Ele não quer que a gente ande em julgo desigual. Ele detesta isto. Quem já veio para o Senhor casado assim, amém? Mas quem está no Senhor e ainda vai casar, saiba com quem você vai casar. Porque um julgo desigual não agrada ao Senhor. Esdras, o sacerdote, naquela época, quando o povo de Israel veio do exílio, ele chorou amargamente, rasgando suas vestes, colocando a cara no pó e jejuando, porque o povo estava se misturando com mulheres pagãs. E Deus não queria isso. E aí Esdras chorou tanto, mais tanto, que o povo ouviu o clamor de Esdras, olhou para Esdras e falou: não, peraí, Esdras, está certo, não podemos misturar o nosso Deus com outros deuses. Nós temos que seguir a diretriz do nosso Deus. Nós somos um povo separado, santo. Porque se a gente mistura com outras pessoas que não adoram o nosso Deus, nós vamos sair do caminho. E o nosso Deus não quer isso. E aí aquele povo se voltou para o Deus verdadeiro, largando aquelas mulheres. Então olha só, nesta época, Deus, Ele se entristeceu tanto, porque os filhos que antes o adoravam, parou de o adorar. Tanto que eu repito, o que eu falei no início da mensagem, só Noé restou em adoração ao Senhor. Só Noé restou em adoração ao Senhor. Olha só, a geração de Sete misturou com a geração de Caim. Aí, olha só, aquele povo que antes adorava o Senhor, agora não adora mais. Perdeu intimidade, perdeu comunhão. Se misturou com mulheres pagãs e começou a idolatrar outros deuses, misturar rituais, fazer coisas que não agradam ao Senhor, como matar crianças, porque há outros deuses têm rituais de matar crianças. Tem rituais de orgias no meio do público para poder fazer uma idolatria a certo Deus, que não existe. Então Deus abominou esta ação e se entristeceu amargamente, falando que se arrependia. Deus não é homem que se arrependa, e nem homem para que minta. Mas quando Ele fala que se arrepende, é porque uma grande tristeza tocou em seu coração. Porque Ele criou o homem para ter intimidade com Ele, não para se misturar com as coisas do mundo. E aí, com essa tristeza, Ele olha para a terra e vê apenas uma luz brilhando lá na terra. Olha lá o Noézinho. Olha o meu servo Noézinho, olha só. Que coisa linda é isso, olha. Está com uma esposa que está meio lá, meio cá, mas ele continua fiel à minha palavra. Os filhos não estão caminhando direitinho não, mas ele está continuando a caminhar comigo, olha só. Eu acho que por causa dele, acho não, tenho certeza que por causa deste meu filho, eu não vou fazer a humanidade perecer. Eu vou salvar Noé e a família dele. Só que vamos ver se ele vai ouvir minha voz. Estou imaginando, tá, irmãos? Aí chega um certo momento que Deus chega até Noé em voz e fala: ô Noé, você está disponível para construir uma arca? Viu, Paulo? Está disponível? Construir na arca. É, isso aí. Você tem fé para construir uma arca grande, Noé? Porque a arca que pedi para você construir, Noé, tem medidas assim, medidas assim, medidas assim. Você pode construir? Noé, sem questionar, falou: eu posso. Estou conjecturando, tá? Eu posso, eu vou construir sim. Ô Noé, mas tem um detalhe, Noé, você também tem que carregar animais dentro da arca. Não é pouco não. É de cada espécie ali, você vai ter que colocar dentro da arca. Por isso o tamanho dessa arca, para caber os animais, porque são criação minha. Eu quero que essas criações também venham também com você, para a nova terra, entre aspas, que eu vou dar a vocês. Aí, Noé, sem questionar, ele foi mãos à obra. Olha que interessante. Deus esperou os filhos de Noé crescer, completar 100 anos, para poder ajudar o pai na construção da arca. Se Deus tivesse mandado Noé construir 100 anos antes, ele sozinho não teria condições, imagino eu. Claro que o Espírito capacitaria, mas como os filhos são muito mais fáceis, entre aspas, a construir uma arca daquele tamanho. Verdade. E sabemos também que pela analogia que fazemos na palavra, que seus filhos eram obedientes. Não eram tementes a Deus como Noé, mas eram obedientes. Então, através da obediência e da fé de Noé e de sua família, eles conquistaram a salvação naquela arca. Ainda vou falar sobre isso com relação à igreja. Abre João capítulo 14, verso 6. João 14, verso 6.
Jesus responde para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus mostra para nós que Ele, quando veio, Ele se tornou esta arca da salvação para nós. Na época de Noé, Deus manda construir uma arca para salvar ele e a sua família e os animais. Quando Jesus veio nesta terra, tabernaculou neste corpo, nessa carne, nessa matéria, Ele veio como sendo uma arca para nós, aonde aquele que crê nele será salvo, aonde aquele que crê no Senhor como seu único, suficiente Salvador tem a vida eterna. O nosso Senhor Jesus fala que Ele é o caminho, o único caminho. Ele é a única verdade. E Ele é a vida que deu por nós e nos traz para a vida eterna. Amém, Senhor. Olha só que interessante. Vamos voltar lá para Gênesis de novo. Gênesis capítulo 7. Noé vai entrar na arca com a sua família. Só que vamos imaginar um pouquinho antes. Ele, na verdade, ele entra antes dos animais. A família entra. Os animais começam a vir lá de longe, os animaizinhos, um por um, casalzinho, né, mãe Regina? O casalzinho começa a vir de lá. Aí vem os insetos, vem os animais grandão. Imagina, talvez uma girafona grandona vindo lá. Noé, rapaz, olha só o tamanho dessa girafa. E é engraçado que os bichos, leões, não atacavam Noé. Não atacavam a família. Nem as cobras venenosas atacavam aquela família. Olha como Deus cuidou de cada detalhe, onde até os animais obedeciam a voz de Deus. Ô Leão, tô imaginando, tá? Não sabemos quais animais ali, que eram muitos animais. Ô Leão, vai lá para um certo local, deu o local exato, né? Vai lá para um certo local lá, porque tem uma arca grandona que vai caber você. Vai lá, que eu quero salvar você. Vou destruir essa terra aqui, vai lá, vai embora. Aí vou falando, os passarinhos, as formiguinhas, né, irmã Regina? Por aí foi. Aí os animaizinhos foi tudo indo. Aí Noé, esperando os animais chegar, foi juntando mantimento. Deus falou: junta mantimento para você, para sua família, para os animais, para poder, né, durar este tempo de dilúvio, vocês não ficarem com fome. Noé pegou seus filhos, depois de construir a arca, juntou ali os mantimentos, foi juntando até os animais chegarem. Durou 7 dias até os animais chegarem. Aí imagina Noé olhando para lá assim, lá para longe assim, e ver aqueles animais, que é a multidão chegando de animal. Aí imagina Noé, né? Eu se fosse Noé faria isso. Deus, o Senhor é Deus mesmo, viu? Quem diria, Senhor? Olha só, tanto de animal. Vamos me atacar não, Deus? Não, você está guardando a gente, né? Olha que interessante. Pela fé, Noé não questionou Deus em nenhum momento. Pela fé, Noé acreditou que aquele mantimento que ele juntou daria até o dilúvio acabar. Deus nos fornece coisas na nossa vida que a gente às vezes duvida que vai durar até certo tempo. Deus coloca situações para nos moldar e a gente duvida que é Deus agindo em nossa vida. Cadê a nossa fé nos dias atuais? Pela fé, Noé alcançou a graça do Senhor em sua vida, onde Deus não deixou faltar o mantimento, onde Deus fez com que os animais não atacassem Noé nem a família, onde Deus fez com que dentro de uma janela pequena enfiasse oxigênio para todos os quarteirões ali, andares do navio, da arca. Porque imagina, era uma janela pequenininha, acho que até melhor que isso aqui, se não me engano. E aí ventilava só pela janela, só por uma janela, porque a porta estava fechada. Não era para ficar asfixiado lá dentro? O oxigênio de Deus entrou lá dentro, né? Eita, olha que lindo. Olha como é que Deus cuidou pela fé de Noé, cuidou de todos os animais, de toda a sua criação. Porque Ele queria a salvação daquele povo ali, de Noé e sua família. Ele queria fazer uma nova aliança com a humanidade através deste homem justo, Noé. E Deus, nos nossos dias, Ele cuida de nós, irmãos. Por mais que passamos por dificuldades e adversidades na nossa vida, Ele tem cuidado de nós. E continua. Olha só, aprendemos com Noé que a salvação ela exige fé, irmãos. Noé, quando Deus falou com ele para construir a arca, ele teve fé que poderia construir, conseguiria construir, porque Deus estava com ele. Ele teve fé que teria mantimento suficiente. Ele teve fé que os animais não matariam seus filhos. Ele teve fé que durante o percurso, sem saber quantos dias
duraria, quantos meses ou anos duraria o dilúvio, ele teve fé que Deus continuaria cuidando deles. Pela fé, Noé alcançou a salvação dele e da sua família. Noé, batendo lá o martelo, construindo a arca. Ô meu filho, pega aqui a madeira para mim aqui, foi quebrando uma árvore, foi descendo uma machadada, né, irmão Paulinho? Ó, cortando lenha, fazendo árvore, fazendo madeira. E o povo vendo aquilo lá, aqueles passos, que tanto de árvore sendo destruída, alguns talvez xingando, não é? Tá acabando com o nosso oxigênio aqui, não é? Para com isso, não é? Oxe, tá matando o oxigênio, não é? Isso tá louco, não é? Noé, eu imagino, olhando, se fosse eu, não é, né? Olhando para eles assim, tô louco não, tô louco pelo meu Deus, né? Meu Deus fez o seguinte comigo. Se você não acreditar, amém. Se não acreditar, amém também. Ô filho, vou continuar construindo, vou dar uma conversinha com os homens aqui. Olha, o nosso Deus, que a gente serve, ele pediu, me mandou, na verdade, me mandou. Quando ele manda, a gente obedece. Ele me mandou construir essa arca desse tamanho aqui, ó. Dessa medida, altura, comprimento, largura. Eu sei que é uma coisa muito grande a construir, e eu sozinho com meus filhos, vocês acham que eu sou louco mesmo construir isso aqui, mas Deus está comigo, viu? Aí aquele povo começa a questionar, olha, você tá maluco, não é? Você bebeu alguma coisa, não é? Tá doido, rapaz? Desde quando você, nessa idade, 600 anos, mais seus filhos que têm 100 anos, vão construir uma arca desse tamanho, não é? Não, eu digo mais ainda, o rapaz. Vai entrar animais na arca. Animais, não é? Animais de todo tipo. Todas as espécies. Fala com Deus, fala comigo não, porque ele que mandou. O povo começou a achar Noé louco. Aí ele, para piorar, aqui, sabe por que eu estou construindo a arca? Pois é, eu estou querendo saber por que Noé está construindo essa arca aí. É porque vai vir um dilúvio. Que, Noé? Você está louco, Noé? Nunca choveu nessa terra, vai chover agora, Noé? E dilúvio, né? Você está maluco, Noé? Desde quando vai vir um dilúvio de um lugar que nunca chove, Noé? Que vai inundar toda essa terra, Noé? Você está maluco? Eu estou. Mas se Deus mandou, eu vou fazer. E se Deus falou que vai chover e pronto, acabou. Quer me bater, vem me bater, mas Deus vai me proteger. Noé, pela fé, ele não permitiu que os opositores fraquejassem sua fé em Deus. Quantas vezes você caminha no Senhor, na palavra, está com a sua família, está no trabalho, vem palavras contrárias à sua fé. Para de ir naquela igrejinha. Deus não está naquela igrejinha, não. Para de buscar a Deus porque você está buscando errado. Para de fazer a obra porque você está fazendo a obra errada. Você está orando, até hoje não veio nada. Não vem essas falácias na nossa vida? Para Noé, veio aquela multidão de povo ali, falando com Noé que ele estava louco, tentando acabar com a fé de Noé. A fé de Noé acabou? Não acabou. Imagina, quanto mais o povo falava, mais ele batia com alegria e cantava ainda: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, nada vai impedir o teu agir, pode mandar de novo que o Senhor vai estar salvando a gente. Imagina Noé cantando e bendizendo ao Senhor naquele momento. Quanto mais palavras contrárias vinham, mais ele adorava o nome do Senhor, acreditando pela fé que Deus daria o escape, e estava dando, e pelo privilégio de ele ser o escolhido para poder construir algo tão grande, tão belo para o Senhor. Ele foi privilegiado, e nós somos privilegiados por Deus, por sermos escolhidos por Deus para estarmos adorando e exaltando o nome dele, e pregando o evangelho dele. Nós somos privilegiados por ser escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para ser igreja do Senhor. Nós somos privilegiados por Deus para estarmos no céu com Ele. Aleluia, papai. Então você nasceu, não foi à toa, não, irmão. Você tem um propósito para estar com Ele no céu. Creia nessa promessa. Ele é o Deus da nossa vida. Aleluia, papai. Então, olha só, no versículo 17 do capítulo 7. Versículo 17 do capítulo 7. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e aumentaram as águas, levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e aumentaram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. Olha só, a arca não tinha capitão, era só Jesus, só Deus. Porque todo navio tem ali, bordo, chama aquele leme, né? Tem um leme, para poder guiar. Nem bússola, nem leme, nem nada Noé tinha. Ele fez uma arca sem direção. Só deixa Deus guiar. Eita, glória! Olha que fé!
Olha que fé desse homem, gente. Por isso que ele é citado no livro de Hebreus. Ele fez algo sem questionar. Se fosse nós, né? Olha, Deus, não vai ter nenhum leme, não. Nenhuma coisinha para a gente remar, não, Senhor. Porque precisa, né? Para a gente guiar o barco. Não, nem um limão, não. Ele não questionou. Pela fé ele acreditou que Deus levaria ele para o lugar certo, na hora certa. Os problemas surgem na nossa vida e a gente duvida que Deus ele está conosco para nos guiar nos problemas, irmãos. Deus ele está com aquele que obedece a sua palavra e tem fé nele, fé viva, não fé morta. As obras sem fé é o quê? Morta. Noé fez as obras ali com fé. Com fé ele entrou na arca, sabendo que a arca seria direcionada por Deus, guardada por Deus. Sem ter talento para construir uma arca daquele tamanho, ele betumou, tapou os buraquinhos ali, fez tudo bonitinho, vedou ali, sabendo que nenhuma água entraria dentro da arca, porque Deus estaria guardando. Glória a Deus! Olha que lindo isso. Aí nós vemos que esta arca protegeu Noé, protegeu a família, protegeu os animais durante o dilúvio. E esta arca ela simboliza também o nosso Senhor Jesus, que nos protege durante as aflições. Porque o ser humano que não tem Jesus em sua vida, ele passa por situações e ele se desespera, se escabela todo, ele fica angustiado, amargurado, ele entra em depressão. O ser humano sem Deus. Mas o ser humano que tem Jesus, ele sabe em quem ele pode ancorar a sua fé. Quando vem uma tempestade muito forte, ele sabe, peraí, meu barco está balançando, mas Jesus, ele está comigo. Aleluia! O salmista, ele fala lá que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, o seu socorro bem presente na angústia. Então, se o salmista fala isso, e todas as pessoas que passaram e vivenciaram Deus na sua vida, falaram que Deus é o refúgio, é a fortaleza, por que duvidamos? Porque a gente perece por falta de fé. Aí nós temos exemplo dos discípulos que andavam com Deus e Deus, Jesus, falou sempre com eles: olha, que pouca fé é essa que tem comigo? Você me viu operando milagres, me viu até andando sobre o mar e ainda tem pouca fé em mim? A gente vê Deus operando na nossa vida, em várias coisas na nossa vida, no dia a dia, no nosso passado, e ainda assim duvidamos do que Deus pode fazer por nós. Há pessoas que já vivenciaram tantos milagres, mas chega um certo momento da vida, deu um câncer, por exemplo, e neste câncer a pessoa se desespera e perde a fé em um Deus que tantas vezes curou, libertou e operou milagres na vida. Verdade, Deus. Por que perde a fé? Por que perde a fé no Deus que está com você em todo momento? Verdade, papai. Sabemos que o tempo da arca ali na terra demorou muito tempo, 150 dias, navegando, até encontrar uma montanha e parar. Mas ficou navegando durante 150 dias, ficou navegando. E durante um ano, até chegar e estabelecer no pico do Ararat, né? Na Turquia. E falei, lá no Ararat, na Turquia. Ficou um ano navegando. O tempo não é seu, não é meu, irmãos. Se você tem fé no Senhor, espera com paciência que a vitória ela vem. Verdade, aleluia. O tempo demorou um ano para chegar e estabelecer no monte. Pode demorar um ano na sua vida, 2 anos, um mês, dias, semanas, mas Deus ele vai te conceder, se você obedecer e ser fiel a Ele. Porque imagino eu, Noé deve estar com a família cultuando ao Senhor ali durante a noite, durante o dia, alimentando os animais e jamais reclamando do tempo da demora das águas descerem. Porque quando parou a chuva, diz que Noé enviou corvo, enviou pomba para ver se encontrava alguma terra seca. Só que quando voltou, Noé entristeceu? Não, ele continuou com fé. Peraí, a terra vai chegar, a água vai descer. Deus é com nós, vai. Ele nos salvou. O mantimento não está acabando, vamos fazer observar o mantimento com nós aqui. Os animais estão tranquilinhos. O leão está fazendo até carinho na cobra, a cobra no leão, essa coisa linda, olha. Então eu creio que o nosso Deus, por minha família, nosso Deus, ele vai ainda abaixar essas águas. Eita, A chuva parou, então as águas vão abaixar. Irmãos, os problemas estão aí, mas eles vão acabar na sua vida. Vai surgir outros, vai surgir. Mas Deus ele acalma a tempestade, ele abaixa a água. Ele faz você pousar no monte santo dele, aonde você vai estabilizar a sua vida.
vai renovar a sua fé e vai prosseguir na próxima luta com Ele, caminhando com Ele. Olha só, Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é o nosso refúgio. Ele é a nossa arca que nos protege e nos guarda. Abre 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, verso 20 e 21. Pedro diz assim: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela, na arca, poucas pessoas, almas, 8 almas só, se salvaram através da água. Aí diz Pedro, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é um despojamento da imundícia da carne, mas o compromisso de uma boa consciência, mentalidade para com Deus. Por meio de quem? Da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Então aqui na frente, diz Pedro, comparando com a época de Noé, na época a arca veio, a água veio e a arca também. A arca para salvar Noé e a água para purificar a terra de toda a imundícia que estava na terra. Assim Pedro faz uma comparação com o nosso Senhor Jesus, que na cruz do Calvário pelo seu sangue nos lavou de todo o pecado. Um batismo de sangue que nos purifica de todo o pecado. Um batismo de sangue que nos limpa de toda a impureza que há em nós. Mas isso é para aqueles que creem no seu sacrifício. E assim também, com ele na cruz do Calvário, sendo ressurreto, ele é a arca da nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Deus, Pai, maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Lindo. Colossenses capítulo 1, verso 13 ao 14. Que isso, hein, papai? Que maravilha, hein? Ele nos tirou do poder das trevas, quem? Jesus. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos o que? A redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Confirmando o que eu falei para vocês, Jesus é a arca da salvação, que é o tema da mensagem. Naquela época, Jesus estava com Deus e Ele é Deus. Naquela época, Ele operou com Deus para a salvação de Noé. E agora, no Novo Testamento, Ele veio pessoalmente se tornar esta arca para nós. Naquela época, Noé teve que fechar a porta? Não. Quem fechou a porta foi quem? Foi Deus. Noé não podia fechar a porta porque ele não podia intervir na salvação que só Deus pode dar. Eita glória. Olha, maravilhoso. Jesus, ele é o que? A porta. Só entra no céu quem entra por a porta, que é Jesus. Não existe outro caminho, como falamos, que leva para o céu. Somente Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é esta porta da salvação. Ele é esta arca da salvação. Imagina que sofrimento foi para Noé, como justo, porque toda pessoa justa e piedosa vai sentir empatia pelo outro. Imagina as águas começaram a subir, vamos rebobinar a fita aqui, as águas começando a subir, e as pessoas começando a juntar, nadando até a arca para poder se salvar na arca. Aí alguns lhe batendo desesperados ali no fundo da arca ali, desesperado: "Ô Noé, salva meu filho, salva minha filha, Noé! Estão morrendo, Noé!" Noé querendo abrir a porta da arca, mas Deus que fechou, e agora? Noé não pode salvá-los. Deus deu a chance para salvá-los, mas eles não buscaram intimidade com Ele. É verdade, Pai, ajuda-nos. Durante anos e anos e anos após Adão, este povo teve chance de adorar ao Senhor, de andar com Deus como Noé andou, de ser justo como Noé era justo, mas eles não quiseram saber de Deus. Nos dias atuais, quando a porta da graça se fechar, muitos vão falar assim: "Uai, cadê meu esposo? Cadê minha esposa? Cadê meu filho?" Foi para o céu, e você ficou. E aí vai entrar um desespero: "Eu estou sozinho, cadê meu filho? Cadê minha filha? Cadê meu esposo? Deus, abre essa porta para mim entrar também." Não, acabou. Não tem mais chance. A chance é agora.
A salvação é agora. Porque se o evangelho está sendo pregado para você e para mim ainda hoje, é porque ainda Deus está dando chance e permitindo para que você ouça, aprenda, tenha intimidade, obedeça para que alcance esse céu. Porque quando fechar essa porta, Jesus fechar, já era, irmão. Vai vir grande tribulação e grande tormenta para quem ficar. Diz a palavra em Apocalipse. Grande tormenta será para quem ficar nessa terra. Perseguição, fome. Sol quente, mais quente do que já está, 7 vezes mais. Terremotos. Vai haver ali pessoas matando pessoas na sua frente, você sem poder fazer nada. Seus filhos sendo torturados na sua frente, sendo feito loucuras com eles na sua frente. Pessoas sendo comidas vivas na sua frente por falta de alimento na terra. E aí, irmão? Você quer ficar para sofrer isso e ainda por cima ir para o lago de fogo numa tormenta eterna? Estamos avisando. Estamos anunciando do Evangelho de Deus ainda a chance para quem não aceitou o Senhor na sua vida. Aquele povo desesperado, chorando e batendo na arca, talvez lançando até destroço ali para ver se Noé escutava, e Noé com o coração dolorido: ô Senhor, abre a porta. Não vou abrir, Noé. Deus, abre a porta porque aquele povo está chorando, está morrendo ali, tem criança ali, Deus. Não, Noé, não vou abrir a porta porque eles ouviram minha palavra e não quiseram saber de mim. Eu dei chance para eles, Noé, eles não quiseram saber de mim, Noé. A chance é para você e a sua família só. E olha que eu estou agindo com misericórdia, Noé. Porque eu queria destruir todo mundo, Noé. Eu queria destruir toda essa terra, toda a humanidade que eu fiz, eu queria destruir tudo, Noé. Mas por sua causa, Noé, eu não destruí, Noé. Essa água que eu estou mandando nessa terra, Noé, para purificar essa terra de todo pecado, toda mancha que essa terra estava clamando para eu fazer isso. Porque o ser humano, cada vez, ele manchava essa terra com o seu pecado. Essa natureza que eu criei, ela não pecou contra mim, Noé. Foi vocês que pecaram contra mim e mancharam minha natureza. Então, Noé, eu estou lançando essas águas para purificar essa terra. E uma nova aliança eu vou fazer com você, Noé. Com a minha humanidade. Então, eles vão gritar, mas vai ser assim, Noé. Eu não vou abrir. Acabou o tempo para eles. E assim também será no grande dia. Se nós não estivermos firmes em Deus, com fé e obediência à palavra, a porta da graça fechar, não adianta clamar a Deus misericórdia, que não terá misericórdia neste dia. É a palavra quem fala isso. Nós temos que estar em obediência ao Senhor. Abre João 10, verso 9, por favor. João 10, verso 9. Diz Jesus: eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Entrará por mim e sairá com a vida eterna garantida na sua vida. Pastagens essa que é algo esverdeante, que a gente come, se alimenta e quer mais. Que é o que? A palavra de Deus e a própria presença do nosso Deus. Ele é a porta, Ele é o caminho. Hebreus capítulo 9, verso 11. Hebreus 9, eu estou finalizando. Hebreus 9, verso 11. Hebreus 9, verso 11 ao 14. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne que faziam no Antigo Testamento, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará nossa mente, consciência das obras mortas que fazíamos, para servirmos ao Deus vivo? Interrogação. Olha só, o nosso Senhor Jesus, Ele veio como um sacrifício vivo, para nos trazer esta aspersão do seu sangue, na qual não precisamos mais sacrificar animais.
Não precisamos mais fazer altares para poder ter o perdão de Deus. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus já foi purificado de todo o seu pecado. Amém. Graças a Deus. Mas essa purificação, diz aqui a palavra, renova a sua mente. Te traz uma consciência do que você fazia antes. Espera aí, eu bebia, eu fumava, eu fazia coisas erradas que não agradam ao Senhor, então não vou fazer mais. Porque Ele quer que eu ande em obediência com Ele, eu vou andar por amor ao que Ele fez por mim. Por amor a Ele, eu não vou fazer mais nada de errado, porque isso gerou em mim consciência das obras mortas, diz a palavra. Para o quê? Para servirmos ao nosso Deus. Então todo aquele que aceitou Jesus, o sacrifício de Cristo, ele vive uma vida nova. E Noé, Deus fez uma nova aliança com Noé, na esperança que a humanidade vivesse conforme o querer dele. Mas vemos que não foi isso que aconteceu, mas já é tema para outra mensagem. A obra de Jesus supera a eficácia da arca. Por quê? A arca, ela foi uma salvação temporária. Mas Jesus, ele é uma salvação eterna. Todo aquele que crê no Senhor e segue ao Senhor fielmente, crê no seu sacrifício e vive para Ele, tem a eternidade garantida. Não é algo passageiro, você crê em mim, você só vai ser salvo agora. Não, você é salvo se você continua servindo a Ele. Se você crê no seu sacrifício, crê no sangue espargido na cruz do Calvário por você, na ressurreição, e que está à direita do Pai, Ele garantiu para você a salvação e a vida eterna. Então não é algo passageiro como a arca foi. Ele é algo eterno. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 19. Efésios 2, 19. Agora é para nós, igreja. Efésios 2, 9. 2, 19, perdão. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Antes, quando não tínhamos Jesus em nossa vida, nós éramos forasteiros. Nós não pertencíamos à família de Cristo, não pertencíamos aos santos. Mas agora que aceitou Jesus, é concidadão. Você tem a carteirinha, a identidade do céu na sua vida. Eita glória! Olha lá, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para tornar-se templo santo no Senhor. Então, se nós somos edifício de Deus, nós temos que levar Cristo para as pessoas. Se nós somos edifício de Deus, nós temos que nos transformar a cada dia em um templo lavado e remido pelo sangue dele. Olha só, a igreja, ela é descrita neste versículo como um edifício espiritual do Senhor. Aonde nós, crentes, encontramos segurança em quem? Em Jesus Cristo. Assim como a arca, então, protegeu Noé e sua família, a igreja, o templo, nós, é o lugar onde pessoas que estão lá no mundo encontram refúgio e Cristo na vida delas. Então nós, eu falei antes de Jesus como a arca, agora eu estou falando a igreja como a arca que pessoas do mundo vêm para conhecer o Salvador. E também nós, como arca, navegamos neste mar revolto deste mundo para levar Cristo para essas pessoas. A função da igreja não é ficar parada, estagnada, calada. Não. Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja vai pregar o Evangelho. E o mal não pode impedir que a igreja pregue o Evangelho de Cristo. A igreja do Senhor deve anunciar a Jesus em todo momento, porque pessoas lá fora ainda precisam ouvir o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo ele vai agir através da sua vida para a salvação dessas pessoas. Então a igreja não é ficar parado, não, irmão. Qualquer momento que você tiver oportunidade, fale com alguém de Cristo. Anuncie o Evangelho do Senhor, porque você é a igreja do Senhor. Você é edifício do Senhor. Você é a arca que as pessoas precisam conhecer e entrar para encontrar morada no Altíssimo.
Você encontrou essa morada. Eu encontrei essa morada. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja tem a responsabilidade de ser como arca, proclamar o Evangelho de Cristo, levando salvação de Cristo às pessoas, falando para as pessoas: olha, só existe um caminho, só existe um Deus que me tirou deste mundo que você está, só existe um Deus que me livrou das mãos do maligno que você se encontra. Este Deus, ele é verdadeiro, ele é fiel. Você erra contra ele, eu errei contra ele muitas vezes, mas o amor dele continuou para comigo. E é por isso que ele me enviou até você, para você pregando para o mundo lá fora. É por isso que ele me enviou até você, porque ele ainda te ama e quer te salvar, e te libertar, e te lavar de todo esse pecado. É nossa função levar Cristo para essas pessoas. A igreja deve continuar em unidade, unida, em harmonia, porque Noé e sua família, eles estavam unidos dentro da arca. Podemos ver que na Bíblia não fala a mulher questionando Noé. A Bíblia não fala os filhos questionando Noé. A Bíblia não fala as noras questionando Noé. Não. A Bíblia não fala disso. Então dá-nos a entender que a família estava unida num só propósito. A igreja do Senhor, como arca do Senhor, que traz Jesus para as pessoas, deve ser uma igreja que anda unida na fé. Um corpo bem ajustado, onde uns fortalecem aos outros, não julgando, não condenando, mas em amor, caminhando numa só graça do nosso Deus, para que o mundo lá fora veja: oh, peraí, aquela igreja lá é verdadeira, porque lá aquelas pessoas são unidas, ninguém fala mal de ninguém, são unidos, vivem numa só fé, vivem num só Espírito, vivem num só batismo, como diz a palavra. Aquela é uma igreja verdadeira. Nós temos que ser luz para o mundo lá fora, uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então, para alcançarmos essa salvação, para termos essa salvação, para termos essa vida eterna, nós temos que ser como Noé, que obedeceu a Deus, construindo uma arca que ele nem tinha capacidade de fazer, colocando animais ali que ele nem saberia quantos viriam, ele colocou. Aonde ele colocou mantimentos ali que nem sabia se duraria, ele colocou. Ele fez tudo isso por obediência a Deus. Muitas pessoas perdem a sua salvação porque querem, porque deixam de obedecer a palavra do Senhor, não querem mais seguir a palavra de Deus. E não é só aqui no templo, é em todo lugar. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a voz de Deus. A voz de Deus não é só quando você ouve profecia de alguém, não, irmão. A voz de Deus está aqui na palavra. Leia a palavra, porque ela é a voz de Deus na nossa vida. Se você não sabe ler, coloca na internet, repito isso, coloca na internet, lá no YouTube, lá tem palavra falada, a Bíblia falada, você vai conseguir ouvir a Bíblia falada, porque a meditação da palavra nos gera obediência, porque você vai conhecer mais a Deus através da palavra. Noé conheceu a Deus através do que ele ouvia dos seus antepassados, e ele guardou no seu coração. Não é só ouvir, mas guardar e praticar. Também Noé, ele anunciou do dilúvio naquela época. A igreja deve ser uma voz profética neste mundo lá fora. A igreja hoje está calada. Em alguns casos, a igreja está anunciando mais as coisas deste mundo do que as coisas do céu. Está errado. A igreja deve anunciar coisas do céu. Deve anunciar Cristo. Deve anunciar Deus Todo-Poderoso. Deve anunciar a fé. Deve anunciar o Espírito Santo. Deve anunciar a vida eterna, porque é para isso que estamos aqui. A nossa esperança não é as coisas deste mundo, é o céu, é a presença de Deus em nossa vida eternamente. Essa é a nossa esperança.
Não somos mais forasteiros do céu, somos concidadãos. Você tem a carteirinha, eu tenho a carteirinha. Olha a minha carteirinha aqui, ó, cidadão do céu. Nós pertencemos ao céu, não a esta terra. Quem é cidadão do céu não quer coisa dessas terras, quer coisa do céu. Tudo que vem do Pai. Então proclame essa paz, proclame Jesus para as pessoas. Noé, ele foi um homem justo e irrepreensível em sua geração, o único naquela sua geração. E Deus manda para quem é a igreja ser santa, separada deste mundo. Em Hebreus fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação, viver em santidade, faz parte da igreja. Quem é a igreja verdadeira tem que andar em santidade conforme Deus manda a gente andar, para que o mundo veja quem é Jesus na sua vida. Porque se você anda igual ao mundo, eles não vão ver Cristo nunca na sua vida. Se você anda separado do mundo, eles vão ver que você é diferente, que uma luz brilha em você que não brilha neles, e essa luz é Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Em Gênesis capítulo 9, verso 12 a 17, Deus estabeleceu um arco no céu. Este arco ele fez como sinal de sua aliança com Noé, e até hoje, quando chove às vezes aí, a gente vê um arco surgindo no céu. Um arco lindo, maravilhoso, nosso Deus. Na qual ele fez isso para fazer o que? Olha, eu fiz uma aliança com vocês. Eu não vou mais destruir este mundo com água mais. Porque eu amo vocês e quero vocês para mim. Só que tem um problema. Vocês viram que eu não vou destruir mais com água, né? Está lembrança no céu ali para vocês. Eu não preciso lembrar de nada, porque eu sou Deus. Mas está lá lembrando para vocês, não vou destruir mais com água. Mas quem não aceitar o meu filho como seu único, suficiente Salvador, vai ser destruído com fogo. Diz a palavra que agora é com fogo, não é com água mais. Então, aí Deus fala, se você crer no meu filho, em Jesus Cristo, você será salvo. Então a promessa que ele fez de um arco lá para Noé, que não iria destruir a humanidade mais, agora nós temos uma promessa que é o quê? A esperança em Jesus Cristo. Então por que as pessoas ainda não creem no Senhor Jesus como seu Salvador? Por que desprezam a palavra sabendo que só Ele pode te dar a vida eterna? Está difícil pregar o Evangelho hoje. Vamos finalizar em Hebreus capítulo 6, a última passagem. Hebreus capítulo 6, verso 19 e 20. Hebreus 6, 19 e 20 e finalizamos. Temos esta consolação como âncora da alma. Âncora é algo firme, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, rasgou o véu de cima a baixo, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso Senhor Jesus, Ele é a nossa consolação. Ele é a âncora da nossa alma. Ele morreu por mim, por você, e se encontra no céu, ao lado do Deus Pai, ao lado direito, no trono, orando por mim e por você, sendo sumo sacerdote, advogando nossa causa perante Ele. Ainda duvida que Jesus é Deus? Ainda duvida que Ele veio por mim e por você? A arca de Noé aponta para Jesus Cristo. O verdadeiro refúgio e salvador da humanidade, somente Ele é este Salvador. A igreja, como corpo de Cristo, ela é chamada a ser uma arca que abriga e conduz pessoas à salvação. Não devemos fazer acepção de ninguém que entrar por essa porta. Temos que amá-las, ajudá-las a caminhar no Senhor. Muitas congregações têm desprezado pessoas. Muitas congregações entram bêbado, entram drogado, a pessoa é rejeitada, ninguém chega perto, dentro do mendigo, todo sujo, a pessoa se afasta, nem cumprimenta. Aonde que essa igreja está sendo um arca que está recebendo pessoas para mostrar que Cristo é o único Deus, é aquele que ama, é aquele que liberta? A igreja deve amar a todas as pessoas como Jesus nos ama. Nós devemos demonstrar que nós somos esta arca de Deus, que por onde passarmos, vamos tirar essas pessoas desse mar agitado da vida
e trazer para dentro do barco conosco, para que as pessoas possam saber que Deus é Deus Todo-Poderoso, que este Deus, Ele ama elas também, e que este Deus quer salvá-las, libertá-las e quer elas no céu com Ele também. Jesus é a nossa consolação, não existe outro além dele. Então a arca da salvação é Jesus Cristo nosso Senhor, e só entra pela porta quem quer. Deus não obriga ninguém a entrar. Entra pela porta da salvação quem quer. Eu creio no Senhor Jesus, então você entrou. Só que você tem que continuar na arca. Muitos pulam da arca, entram na arca, que é Jesus, aí começam a viver fora da palavra, então pulam da arca, vai de volta para o mar. Deus não quer isso. Deus quer que você permaneça obediente à palavra dele. Aceitou ele? Então carregue a sua cruz, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga ele. Negue as suas vontades, negue a sua carne, ande em espírito, porque o céu está aí para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Deus quer você, Deus quer eu com Ele lá no céu, porque Ele é a nossa esperança viva. Amém? E as palmas exaltando ao nome do nosso Deus.